E de imediato vamos aqui com o jogo elétrico, eletrizante, Guarani 1, Santos 1, veja. Vindo de 2 derrotas consecutivas, o Guarani tinha contra o Santos a chance de fazer as pazes com a vitória no Campeonato Paulista. Jogando ao lado do torcedor, o Bugre começou arriscando de fora da área. E esse chute desviado foi o primeiro teste no goleiro santista, que mais pra frente viria a ser o grande personagem no Brinco de Ouro. Pelo lado alvinegro, as chances mais reais vinham nas bolas aéreas. Até que aos 20 minutos, Marcos Leonardo, de cabeça, ajeitou para Eduardo Bauerman, também de cabeça, fazer o primeiro do Santos na partida. Esse foi o quarto gol de bola aérea sofrido pela equipe de Daniel Paulista na competição. Hoje tem nos incomodado, é uma situação que a gente trabalha, principalmente em véspera de jogo, incessantemente, né, esse posicionamento, essa atitude de atacar a bola, e vamos ter que continuar trabalhando, aumentar o nosso nível de concentração, nosso nível de atitude nessa bola parada. O Peixe ainda teve a chance de ampliar 2 vezes minutos depois, mas Kozlinski também estava atento. Na primeira, o camisa 30 defendeu o chute de Ângelo. E na sequência operou esse milagre após lindo cabeceio de Ricardo Goulart. Mas do outro lado também tinha um milagreiro. João Paulo salvou o Santos com 3 defesaças em menos de 10 minutos e impediu que a equipe campineira chegasse ao empate na primeira etapa. Bola em jogo para o segundo tempo e pênalti para o Guarani logo aos 7 minutos. Lucão do Break foi para a cobrança e adivinha? Defesa de João Paulo. Mas no rebote, Iago empurrou para o fundo do gol. Mas essa primeira comemoração não adiantou muita coisa. Isso porque o árbitro mandou a cobrança voltar após invasão na área das 2 equipes. Depois de 7 minutos de paralisação, Giovanni Augusto foi para a bola e aí sim deixou tudo igual no Brinco de Ouro. Um pouco mais tarde, o camisa 10 não virou a partida por muito pouco. Do lado alvinegro, Marcos Leonardo parou em Kozlinski mais uma vez. Mas foi Lucão do Break, aos 40 minutos, que teve a chance mais clara de ampliar o marcador. Mas novamente o paredão santista apareceu. E dessa vez para salvar a bola praticamente em cima da linha. Depois disso, todas as tentativas das 2 equipes acabaram indo pela linha de fundo. Mas hoje a equipe voltou a responder muito bem, jogou com propriedade contra um grande adversário que vinha de uma grande vitória contra o Corinthians dentro do campo do Corinthians e com uma grande atuação, e o Guarani foi melhor que o Santos dentro da partida, né? Teve inúmeras oportunidades, não que o Santos não tenha tido, mas as oportunidades que o Guarani teve foram muito maiores em termos até de quantidade. A origem do gol! A origem! Sim, a origem para todos os bugrinos que compareceram, mais de 4.000 para ver o empate do Guarani foram para ver a vitória, né? Mas saíram do estádio vendo o empate 1-1 com o Santos. Quero mandar também para o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, advogado, para o Rodrigo Tomás, que é personal trainer. E quero mandar aqui também, muito obrigado pela audiência, ao Armando, parceiro comercial da Rádio Bandeirantes dos Pastéis Irra, e também para o Alberto. Para todos vocês, a origem do gol! E já começamos com a análise desta partida. Aí o Giovanni Augusto, né? No improviso, na qualidade técnica, deu uma arrancada e foi derrubada. Derrubado na área, pênalti. Começa com você, Júlio Nascimento, a análise do jogo. Pois é, Batista, né? O Guarani teve muito volume de jogo ontem, né? Esse personagem aí do pênalti, um dos personagens, o João Paulo, foi muito bem na partida, né?
muito bem na partida, conseguiu pegar o primeiro pênalti do Lucão aí na cobrança que teve a dupla invasão, e por isso o Guarani teve uma segunda chance de bater o pênalti com o Giovanni Augusto, que depois converteu. Mas o Guarani exigiu do João Paulo, um dos melhores goleiros em atividade no Brasil hoje, 3 milagres, fora as grandes defesas, né? Porque até conversando com o Gleger ontem, o Gleger citou isso na transmissão, a grande defesa, ela inclusive é diferente do milagre. Então o João Paulo teve milagre, teve grande defesa também no jogo, para se ter uma ideia do volume ofensivo do Guarani. E nesse sentido eu tô com o Daniel Paulista, acho que ele não mentiu na coletiva. O desempenho do Guarani foi superior ao resultado. Claro que ainda existem pontos que podem ser melhorados, como por exemplo a saída de bola, que inclusive vitimou o Kozlins, fez uma grande partida, mas na origem do gol do Santos teve culpa ali na saída de bola errada. São pontos que podem ser melhorados, mas eu gostei, acho que se aproximou mais da atuação do Guarani no jogo contra o São Paulo do que das derrotas contra o Mirassol e contra o Bragantino, Batistão. E para você, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, uma partida com muitas nuances. Verdade. E um ótimo jogo de futebol. Uma das melhores partidas do Campeonato Paulista, das que eu tive a oportunidade de acompanhar até agora na competição, já na quarta rodada, né? A pontuação do Guarani é de 33%, ela não é boa, mas é alentador, 33 dos pontos disputados até agora. 33, Batista, vai ficar em 12, se for essa a proporção até a final, ou até o final da fase classificatória de 12 rodadas. Conquistaria 12 pontos, é risco. Mas o que é alentador para o Guarani, para todos nós aqui, para o seu torcedor, é que o time tem feito boas partidas. E quero chamar a atenção também dos menos avisados, dos adversários que o Guarani pegou até agora. Mirassol, um dos líderes da competição, não necessariamente nessa ordem, e o Campeonato Paulista agora tem 5 grandes, né? Ele tem os 4 conhecidos e mais a quinta força financeira e técnica, que é o Red Bull Bragantino. O Guarani já pegou São Paulo, Santos ontem, e o Red Bull Bragantino, além do Mirassol. Então, uma tabela realmente muito difícil nas 4 primeiras rodadas, e a pontuação é baixa. Mas o que é alentador? É o nível de atuações. O Guarani jogou bem contra o Bragantino, o Guarani jogou bem contra o São Paulo, e ontem, apesar de não ter vencido, fez a sua melhor atuação na competição até agora. E com um detalhe, o que pegou esse goleiro do Santos ontem foi uma coisa histórica. A cabeçada no chão do Lucão, não me venham dizer que eu sou exagerado. Ela não tem o mesmo grau de dificuldade de 1970 no Estádio Azteca, no México, do Pelé cabeceando contra o Gordon Banks. Não tem a mesma dificuldade, mas lembra, é muito difícil. Aquela bola pela violência, pela pouca proximidade e pelo local onde a bola foi. Então um jogaço, faltou ter vencido. Agora jogando assim como jogou ontem contra o Santos, vai vencer muitos jogos ainda. Só não pode ter altos e baixos, CH, como teve, né, contra o Mirassol, onde o time sumiu, desapareceu. Eu tenho certeza, ontem foi a prova dos 9 para mim, que em Mirassol o aspecto foi muito da parte física. Tanto é verdade que as mexidas que ele fez no time, a própria colocação no Índio no jogo, que é mais marcador do que um jogador de influência no meio campo, deu a consistência e a força física que o time precisava. Giovanni Augusto, para mim, estreou muito bem como titular, deu um toque refinado, já deu o cartão de visitas dele. Enfim, o Tigrão já explicou, o Júlio também, o time fez uma boa partida. Das 4 partidas, fez 3 partidas boas, uma apresentação convincente, e ontem, se não fosse o goleiro aí que fez milagre, o Guarani certamente teria ganhado a partida. Enfim, continuou com 4 pontos, por exemplo, com a mesma pontuação da Ponte, só que o Guarani está organizado, a Ponte precisa se organizar e precisa vencer o jogo. Invariavelmente, não adianta você ficar aí com desculpinha. Vai ter que fazer os 12 pontos para efetivamente ficar tranquilo ou mais para tentar passar de fase. Também não adianta jogar bem e não pontuar. Mas no caso de ontem, também concordo com o Tigrão. É mais um time grande e o Guarani fez uma boa apresentação. Dá alento, traz alento efetivamente, para que na sequência o Guarani consiga ganhar outros jogos. Oi, Júlio.
E só ainda nessa linha sobre o que o CH está falando, né, sobre a pontuação, o grupo do Guarani talvez seja um dos que promete mais equilíbrio, né? E o Guarani chega a 4 pontos, a Inter de Limeira ontem venceu e chegou a 5, então é a segunda colocada no jogo, no grupo que tem o Corinthians também. Só que o calendário da Inter também é bem acirrado, bem apertado, inclusive começando com o Bragantino no meio de semana. Então o Guarani, esse jogo contra o Botafogo, dentro de casa, se torna muito importante para o Guarani, não só nessa matemática aí de começar a buscar os 12 pontos, como citou o CH, mas nessa briga individual com a Inter de Limeira também no grupo do Corinthians, né, Batistão?